poderoso, Deus vivo. Shalom, shalom, mulheres de Deus. Bom dia, glória a Deus. Aleluia. Como é que vocês estão, minhas amadas do Senhor? Aleluia. Mais um dia na presença do Pai, mais um dia na presença do nosso amado Espírito Santo. Aleluia. Não tem melhor lugar para estar, não tem. A presença do Senhor, o lugar, é o lugar, a presença do Senhor é o lugar mais precioso que nós possamos estar. Glória a Jesus. Estamos aqui para mais um dia. Glória a Jesus. Hoje já estamos no 11º dia. E aos poucos os dias vão se indo e tudo que fica é saudades, porque acaba que a gente cria um vínculo, um relacionamento, mas ainda bem que nós temos aí o ano inteiro para estarmos juntas. Glória a Deus. E hoje, amadas, eu vou trazer uma ministração ao coração de vocês sobre vícios e práticas ilícitas. Vamos entrar em um processo de confissão de hábitos geracionais. Eu quero que você entenda que aquilo que você não confronta, os seus filhos vão herdar. E o que você confessa, o sangue de Jesus cancela. Glória a Deus. Então, muitas vezes nós estamos aprisionados por confissões que nós ainda não damos conta de fazer por não saber. E a Bíblia diz que o povo perece porque falta o conhecimento. Glória a Deus. Aleluia. Hoje o Senhor vai nos levar a uma área que muitas pessoas preferem até mesmo evitar. E vamos falar um pouco sobre pecados geracionais, sobre segredos escondidos na linhagem, que muitas vezes vão ficando, e sabe para onde vão? Para o cemitério. E eu lembrei aqui agora que hoje eu acordei pensando, meu Deus, mas eu acabei não anotando. Toda vez que, quando você tem um sonho, é importante você registrar, porque Deus, ele fala no sonho. Principalmente nesse período em que nós estamos com a nossa alma aberta, na sensibilidade. Tudo que o Senhor falar para você em sonho, não ignore. Estou falando para vocês, compartilhem. E eu fico maravilhada no Senhor, porque os sonhos que eu tenho recebido no privado, porque às vezes as mulheres ficam até mesmo com receio de trazer no grupo, alguma coisa assim, às vezes trata-se de questões muito pessoais, e está tudo bem. Eu tenho visto que tem havido uma conexão com esses sonhos, com as respostas, quando a gente vai parar para refletir sobre os sonhos, sobre o que o Senhor está fazendo, pequenos sinais que Deus tem nos dado. Ontem à noite, naquela conversa rápida que nós tivemos ali, onde eu trouxe aquele comentário falando ali sobre o acontecido com a nossa amada Solange, né, quando ela compartilhou ali sobre a questão da xícara que quebrou exatamente naquela hora, o louvor que estava sendo tocado. Gente, nós vamos precisar ficar mais sensíveis. Nós temos uma mania de achar que as coisas acontecem por acaso. Olha, existem acontecidos que, sim, são apenas do campo natural, mas nós estamos aqui adentrando um campo espiritual. Quando nós iniciamos lá, no dia 1º de junho, esta campanha, nós entramos por um portal. Vocês precisam entender isso. Primeiro, porque nós entramos por um portal que iniciou um mês, embora essa configuração desse portal esteja com base no calendário gregoriano, não importa, foi um portal que foi aberto. Todo mês que se abre é um portal aberto, e o inimigo traz, por este portal, muitas influências. Só que nós estamos aqui revestidas na autoridade de Deus para confrontar. Nós acessamos também esse portal, só que acessamos como? Na oração, no jejum, na confissão, buscando a restauração. Enquanto o inimigo está dizendo que esse é o mês de celebrar o Dia dos Namorados, enquanto o inimigo está usando essa estratégia de trazer essa esfera, essa atmosfera completamente pagã sobre a terra, nós estamos aqui confrontando, porque nós somos a minoria mesmo, que vamos contra aquilo que o sistema está determinando. Então, Deus, ele começa a se comunicar conosco nas mínimas coisas. E eu fiquei ontem, assim, impactada. Para quem já me conhece de algum tempo, sabe que eu costumo ser uma pessoa
sensível ao que está acontecendo no espiritual. E quando eu comecei a ver aquele movimento, a irmã Solange, ela compartilhou comigo no privado também, mas na hora que eu falei com ela, eu não tive até mesmo tempo de estar entendendo. Mas quando eu parei ali um pouco antes de dormir, que eu fiz, orei por vocês, estive refletindo sobre as ações que iríamos fazer nesse dia, aí eu fui lá reler e vendo a preciosidade, as mínimas coisas como o Senhor fala no nosso coração. E quando eu vou lá e compartilho aquela mensagem, que eu vejo lá, 23 a 23, gente, horários iguais, são sinais, são respostas que Deus está nos dando. São, na verdade, como é que eu posso dizer? Confirmações daquilo que nós estamos vivendo. Vocês precisam perceber isso, porque o Senhor, ele se comunica também através do tempo. E o tempo, muitas vezes, ele está completamente corrompido. E o tempo, ele fica totalmente corrompido. Por quê? Porque a Bíblia diz que principados do poder do ar, eles atuam sobre o tempo. É por isso que nós vemos a correria inteira, que a gente não consegue isso, não consegue aquilo, e depois ficamos frustradas. Tudo isso são ataques espirituais. Então, quando você começa a entender que o tempo comunica algo, que o Senhor do tempo, o Deus Todo-Poderoso, ele tem um tempo determinado para você, porque o negócio dele é comigo e com você, que somos suas filhas, então ele começa a se comunicar conosco, e nós temos que estar atentas àquilo que o Senhor fala conosco. Não é superstição, não é para você ficar supersticiosa, você ficar olhando o tempo todo, não. É para você entender os sinais que o Senhor está dando para você, para que você se posicione. E eu falando aqui com vocês sobre esse processo de levar segredos para o cemitério, eu me lembrei e eu preciso voltar, Senhor, não deixe eu esquecer, Paizinho, o sonho que eu tive, onde eu estava em um cemitério. Gente, sonhar em um cemitério, você sabia que o cemitério é um portal aberto? É um portal do mundo espiritual? Então, por quê? Porque ali é onde acaba tudo. Mas é um cemitério diferente. Eu sabia onde que era o cemitério, qual era o cemitério, mas tinha festa, tinha crentes conversando, crentes alegres dizendo que foi sepultar pessoas que estavam a poucos instantes falando de Jesus, se alegrando, e depois estava lá morta, mas que não havia tristeza naquele cemitério, mas havia uma movimentação, e eu preciso voltar lá para poder destrinchar o que era que estava ali, que o Senhor estava falando para mim, e eu acabei não conseguindo anotar logo, mas que o Espírito Santo traga as memórias, tudo o que precisar ser trazido. Então, eu sei que tem muitas mulheres que estão aqui, vieram orando, já vem orando sobre isso, né? Está buscando, na verdade, muitas mulheres vieram pelo tema restauração conjugal. Então, eu quero a restauração do meu casamento. Só que não tinha como haver restauração no seu casamento se você não for restaurada primeiro. Não tem como haver nenhuma cura se você não for confrontada no seu individual. É por isso que o Senhor está aqui trazendo você, inclusive para você entender que você não veio do nada, você veio de alguém. Então, você está aqui buscando a restauração do seu casamento e o Senhor ele já está fazendo isso. Só que você está buscando restauração no seu casamento, mas você ainda tem, tipo, armários fechados no seu espírito, como se Deus não pudesse ver. Tem lugares escondidos onde talvez você tenha receio de abrir para alguém. Talvez você nunca pensou nisso ou você fez isso como uma forma de tentar se proteger. E a questão aqui é que o inimigo vê. E é exatamente nesse lugar que o inimigo vai operar para aprisionar a sua história, para aprisionar a sua vida, para aprisionar e atormentar o seu casamento também. Muitas vezes são práticas, né? Nós precisamos ir direto ao ponto, meu Deus. São práticas, pecados, vícios e até mesmo alianças que foram feitas, que você não escolheu, mas que você herdou. E isso o Senhor está à tona. Deus tem revelado às mulheres o que está acontecendo. E as mulheres que estão chegando até mim, trazendo os sonhos, eu estou vendo nitidamente, Deus está trazendo à tona o que é que está acontecendo. Então, minha amada, se você não confrontar isso, você vai continuar pagando um altíssimo preço. Você, seu casamento, seus filhos, e não faz sentido você continuar
diante da verdade, sabendo a verdade, e você não acessar a verdade, né? Nós lemos hoje, você que ainda não fez a leitura de Provérbios 11, depois você faz. O lá em Provérbios está falando que a porta do conhecimento é o caminho da libertação. Olha só, a Bíblia inteira, ela vai falando e completando. Não importa, está lá escrito, conhecereis a verdade te libertará. Está lá no Novo Testamento, mas no Velho Testamento, cai em Provérbios, nós lemos aqui, eu li nesse instante, compartilhei com vocês lá no grupo, falando sobre isso. É o conhecimento que vai te trazer a verdade. Então, quanto mais a gente ficar escondendo, colocando, vendo nos nossos olhos, não querendo ver, mais tempo nós iremos permanecer na cegueira. E aí, muitas vezes, vai para o cemitério, vai para a sepultura, carregando coisas que não precisava carregar, deixando pendências para outros resolverem. Está sendo difícil para você resolver. Imagina para os seus filhos, por exemplo. Então, vamos refletir sobre isso em nome de Jesus. Vamos abrir a palavra do Senhor, que está lá em Salmo. Hoje a meditação vai ser em Salmo. Propriamente, vamos meditar no verso 5, mas eu quero ler todo esse Salmo, porque é um homem, é porque eu li aqui, um homem perdoado, é um Salmo abençoado. E o título é A Alegria do Homem Perdoado. Olha só, gente, nós vamos falar de Davi. Davi escreveu esse salmo aqui, ô glória. Salmo 32, para quem está aí com a Bíblia aberta, para quem está junto aí, acompanhando. Você já pode aí abrir a palavra, Salmo 132, não, Salmo 32, tá? Salmo 32. Vou ler aqui para nós adiantarmos. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Lembre, é coberto, não é encoberto, não, tá? Encobertar é você colocar ali, esconder. Cobrir, aqui já está falando da cobertura do sangue de Jesus, do perdão. Eita glória! Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, olha, ouça isso aqui. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, vós, os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Glória a Deus. É um salmo muito lindo. E você vê que o salmista Davi, ele começa a falar, e depois Deus, ele traz, a partir do versículo 8, Deus, ele começa a trazer a direção. Por quê? Uma vez que você identifica o pecado e que você confessa, está falando de transgressão, aqui está falando de transgressão e de pecado. Ou seja, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Mas para ser esse pecado coberto, você precisa trazer à tona. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Olha só, e a partir do 8, o Senhor vai dizendo, olha, você confessou, agora eu vou te dar instrução.
eu vou te ensinar o caminho que você deve seguir, e eu vou te guiar com os meus olhos. Os olhos do Senhor, a Bíblia diz que são chamas de fogo, são como chama de fogo. Então, chama de fogo traz clareza, traz discernimento. Deus está dizendo aqui para nós, eu vou, a partir da sua confissão, do seu arrependimento, agora eu vou te dar discernimento espiritual. Eu vou te dar clareza espiritual. Não sejam como o cavalo e como a mula. Olha que palavra dura, aparentemente, que Deus está dando, né? Não seja como o cavalo e como a mula que não tem entendimento, que a boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti. Então, não é necessário nós andarmos assim. Não faz sentido, não é necessário. Uma vez que o Senhor está dizendo, eu vou te guiar com os meus próprios olhos. Então, eu vou guiar o seu rosto, eu vou guiar o seu entendimento, eu vou guiar a sua boca. Você não precisa de ter cabresto na sua boca, nem ter um pouco freio. Você não precisa, porque você estará sendo guiado pelos meus olhos. Glória a Deus. Gente, que palavra poderosa. Poderosa essa palavra que o Senhor traz aqui para nós nesse dia. Então, nós precisamos ter esse discernimento. O verso 5 é o verso que eu quero trazer aqui um pouco mais de ênfase, que é a respeito do confessar pecado. Olha só, confessei-te o meu pecado. Aqui na versão que eu coloquei, que eu li aqui para vocês, está escrito a minha maldade. Mas tem versões também que fala que a minha iniquidade não encobri. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Tu perdoastes a culpa do meu pecado. Então, aquilo que não é confessado permanece ativo. Aquilo que não é desfeito no mundo espiritual continua ativo. Agora, aquilo que é exposto à luz de Cristo é perdoado, é lavado, é anulado, ou seja, é coberto. Tem a diferença aqui, como eu já falei, entre o encoberto e o coberto. Encoberto é uma forma de esconder. Cobrir é aquele processo de não existe mais. Está coberto por outra coisa. Então, imagine aí um desenho que você faz e aí você não quer que aquele desenho fique exposto. Aí você vai lá e encobre. Vamos pensar aqui, sei lá, em uma tatuagem. A pessoa faz uma tatuagem. Muita gente faz tatuagem. Gente, tatuagem é coisa do cão. Eita, vamos falar logo assim direto? Pois bem, não é direção de Deus esse negócio, não. Não sei porque eu entrei por isso aqui, mas o Senhor sabe. Inclusive, através de tatuagens, pactos são feitos. Tatuagem traz pacto de sangue. Você não sabe disso, você tem uma tatuagem, principalmente dependendo do que está nessa tatuagem aí, você precisa se desligar, porque você faz uma tatuagem influenciada emocionalmente, ou você faz por idolatria. Tatuagem é símbolo claro de idolatria. Então, aí você fez uma tatuagem aí no tempo que você não conhecia Cristo. Ok? Tudo bem? Você não conhecia Cristo, mas agora você conhece. Pastor, o que é que eu vou fazer? Eu vou arrancar meu braço, porque a tatuagem está no braço. Eu não tenho condição de fazer o procedimento lá para poder arrancar. E agora diz que já tem essa possibilidade. Você não precisa fazer nada disso. Mas você precisa, ter essa tatuagem coberta. Aí tem gente, por que eu trouxe isso? Porque eu já vi muitas amadas do Senhor que fizeram tatuagens e se arrependeram amargamente, principalmente depois que aceitaram Jesus. E aí, muitas vezes, são lugares, as tatuagens são lugares que não dá para encobrir. E aí fica delicado, né? Delicado. Mas, assim, se você tem uma tatuagem em um lugar que você consegue, vamos imaginar aqui uma tatuagem no braço. Então, você tem como encobrir essa tatuagem. Só que você vai sofrer, né? Porque você vai ficar no verão, no sol escaldante, de blusa comprida. Tem pessoas que andam assim por conta disso, porque tem marcas no seu corpo que elas não têm mais prazer em mostrar. Quando uma pessoa faz uma tatuagem, é porque a pessoa quer expressar. Isso aqui é a expressão da arte. A expressão da arte no corpo, com tantos lugares para expressar essa arte, mas enfim, né? E tem cada coisa tenebrosa. E você vai ver que hoje tem sido um tempo em que as pessoas têm sido tomadas por essa ideia de marcar o corpo. Tudo isso, idolatria ao corpo. Idolatria, o humanismo está sendo o centro. Mas nós estamos neste mundo, mas nós não somos dele, e o Senhor nos resgatou de lá.
Se você tem uma tatuagem, fica tranquila, porque a graça, o sangue de Jesus cobre. Desde que você entenda para que foi que você fez aquela tatuagem, qual foi o objetivo que você fez, o que foi que te influenciou, o que é que está trazendo de comunicação no mundo espiritual essa tatuagem. Mulheres que colocam o nome de filhos, mulheres que colocam o nome de pai e de mãe. Ah, isso aqui é uma forma de honrar. Desculpa, o inimigo enganou você. Isso é uma forma de te manter presa espiritualmente, dependente de pai e de mãe. A Bíblia diz que você tem que deixará um homem, o seu pai e a sua mãe. Não é deixar de abandonar, mas é de seguir sua vida. E muitas vezes a sua alma está ligada ainda diretamente, presa à história do seu pai e sua mãe, porque simplesmente tem um objeto, um ponto de contato que está fazendo isso aí. Isso aí é espiritual e você não tem que ficar questionando, você tem que buscar no Senhor a resposta. Se o Espírito Santo ministra no seu coração, você precisa orar. Olha só aqui, ó, tenho o nome da minha tia. Ó, tem uma ligação de alma. Por que tem o nome da tia? Porque tem um vínculo emocional. Ninguém chega lá e coloca o nome de uma tia simplesmente porque acha bonito. Porque senão teria que colocar o nome de todas as tias. Por que exclusivamente de uma tia? É porque tem uma afeição, tem um apreço exclusivo por aquela tia. Então, tem uma marca que fica no mundo espiritual comunicando uma ligadura. E isso precisa ser rompido. Olha só, vínculo emocional, exatamente, a Flávia está falando aqui. Vínculo emocional. Então, isso também causa ligação de alma, laços de alma, dependência emocional. Filhos, quando são tatuados, nome de filhos, o pai e a mãe que tatuam o nome do filho está dizendo, o filho é meu e eu não vou liberar para o propósito do Senhor. É meu. E aí, né? Fica com o propósito, com o ministério travado. Então, às vezes, o filho está indo, e você vê o filho se estabacando, ora, e não sabe. De repente, é apenas um desligamento, uma chavinha que você precisa virar através do conhecimento para que você possa avançar. Então, quando você tem uma tatuagem, você quer encobrir, você coloca a roupa por cima. Mas cobrir é diferente. Cobrir é passar algo por cima para que nunca mais aquilo apareça. Então, quando você tira a roupa, a tatuagem está ali na frente, está ali diante de você. Mas quando aquela tatuagem ela é coberta, não se vê mais, não se tem marca. Então, é isso que a palavra de Deus está falando aqui para nós. Ó, aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto, este é bem-aventurado. Então, nós somos bem-aventuradas, porque nós estamos aqui para que os nossos pecados sejam totalmente cobertos. O sangue de Jesus já fez isso no mundo espiritual desde o Éden. É preciso ficar claro isso. Eu não tenho tempo para explicar, porque eu teria que ir para Gênesis e destrinchar um monte de coisa. Mas você precisa entender, o mundo espiritual não tem tempo, não tem distância. Tudo é no aqui e no agora. Quando houve lá aquela comparação, quando o Senhor diz que ele matou um cordeiro para tirar a pele do cordeiro para fazer roupa para Adão, porque ele percebeu que ele estava nu, que ele tinha perdido a glória, ali já é a representação do sacrifício de Jesus. Ou seja, o sacrifício já aconteceu. Antes de vir para a terra, aconteceu no espiritual. Então, nós temos que entender isso aqui. Então, temos alguns exemplos bíblicos de pecados geracionais que atrapalharam a vida dos homens e mulheres de Deus. E aqui, principalmente, o Davi, né? O rei Davi é um dos homens, eu falo sempre, você quer aprender sobre batalha espiritual, você quer aprender sobre cura e libertação, tu vai, mergulha na história do rei Davi. Porque o homem, não foi à toa que foi separado aqui na Bíblia vários momentos para que ele expusesse através da sua arte, através dos seus sentimentos, escreveu salmos, poemas, poesias, versos que ele escreveu, trazendo a sua história. Se você for ver aqui, amadas, cada salmo escrito, ele foi escrito dentro de um contexto. Então, você pega o livro de Salmo e você associa lá com o livro que está falando sobre o rei Davi, que é o do profeta Samuel que vai contando os relatos e vai trazendo à tona a história do rei Davi, você vai ver que está tudo contextualizado. Normalmente, os títulos, né, vai nos dando indícios,
Mas você precisa associar as coisas. Não fica achando o livro de Salmo está distante, como se... Primeiro, você tem que entender algo. A ordem escrita da Bíblia não está numa ordem cronológica. Tipo, primeiro aconteceu isso, depois aconteceu isso, depois aconteceu isso, 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 isso. Não, não está de forma cronológica. A Bíblia simplesmente é uma união, é uma reunião de livros que foram escritos em tempos diferentes. Então, tem diferenças de anos, anos e anos de um para o outro. Então, inclusive, tem diferença de tempo de distância de um versículo para o outro. Você tem que ter essa consciência, porque quando a gente lê, como a nossa mente ela é racional, ela vai acreditar, né, nessa sequência. Então, aquilo que nos foi ensinado, a gente vai falando, lendo e tal, e a gente vai imaginando isso. Por exemplo, o livro de Gênesis mesmo, ele não está em uma sequência lógica, conforme a gente vê. Então, imagine aí, de um versículo para o outro, uma distância gigantesca. Isso já é comprovado, os especialistas, né? A própria ciência explica isso. E a Bíblia, ela é um tesouro, ela é um enigma para ser interpretado. E nós só podemos ter revelação do que está escrito pelo Espírito Santo. Por isso que a ciência, o cientista que não tem o Espírito Santo, ele tenta entender, ele vai usar os bens de conhecimento humano, que vai ajudar muito, mas a revelação não vai ter. A revelação, sabe quem é que vai ter? É aquele irmãozinho lá, que não tem nenhum diploma, é aquele irmãozinho que está lá varrendo a rua, sabe? É ele que tem o Espírito Santo e que o Espírito Santo vai revelar a ele e não vai revelar para homens que têm aí diplomas e diplomas. Então, é por isso que o conhecimento da palavra, você lê a palavra com o Espírito Santo, vai te trazer revelações profundas. Então, temos aqui algumas pessoas, alguns personagens bíblicos, que eles cometeram pecados e ficou claro que eram pecados geracionais. Eu já falei algumas vezes sobre o pecado cometido por Abraão, Isaac e Jacó. Gente, o que é isso? Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, os três patriarcas. Se os três patriarcas, eles foram reféns dessas histórias, desses pecados geracionais, quem somos eu e você? Quem somos nós? Para que nós tenhamos essa história diferente. Então, qual foi o pecado que acometeu os patriarcas? Mentira, o pecado da mentira. Olha o que aconteceu. Lá em Gênesis, capítulo 12, versículo 13, está escrito que Abraão, ele mentiu, dizendo que Sara era a sua irmã. E tem mais, ele não fez isso apenas uma vez. Inclusive, por medo, Abraão mentiu para Faraó, e Faraó se casou com Sara. Faraó teve relações com Sara. Você sabia disso? É só você estudar, você vai ver. Abraão entregou sua mulher. O homem é para proteger a mulher. O que foi que Abraão fez? Entregou sua mulher, dizendo, não, ela é minha irmã, tome. Porque havia uma cultura que a mulher bonita, que o rei colocasse os olhos, o rei tinha direito de se casar. E a Bíblia fala que Sara, ela era muitíssimo linda. Muitíssimo linda. Imagine só aí a beleza de Sara. Então, Abraão simplesmente entrega a sua mulher para Faraó se casar, ele sabendo que era sua esposa, e entrega. E você vai ver ali que não tem problema nenhum. Tipo, entre aspas, né? Não tem nenhuma interferência. O pecado de Abraão tá ali, né? Ativo. Só que em um outro momento, Abraão volta a fazer a mesma coisa. Só que aqui tem uma diferença, porque Abraão vai para um lugar onde o rei Abimeleque, e o rei Abimeleque era um rei justo, e buscava ter sua vida na justiça, mas a lei dá essa brecha para eles, para os reis terem direito a isso, né? Coloca os olhos onde quer, como é rei, ele tem o direito de fazer o que ele quiser. Abraão volta e mente novamente. E o que acontece? Abimeleque leva a Sara para os aposentos. Chega lá, Deus fala com ele em sonho. Você está errado, você está em pecado, e se você tocar nela, você vai morrer. Aí Abimeleque ficou assustado. Como assim? Que culpa que eu tenho? Só que aí já tem um outro mistério por aqui, porque Deus, ele impediu que Abimeleque acessasse, né, que tivesse relações com Sara, porque já tinha um outro princípio espiritual, que de uma cobertura
de um sacerdote sobre a vida de Abraão. Abraão já tinha recebido uma nova unção. Então, aqui já é um outro mistério que eu não tenho tempo para explicar. Mas eu quero dizer para você, focando no quê? No erro, no pecado que Abraão cometeu, sendo patriarca, sendo ele já recebido a direção, sai da sua terra, da sua parentela, eu vou fazer da sua semente uma grande nação. Abraão já tinha uma promessa, promessa não impede ninguém de pecar. Aí diz assim, quem tem promessa não morre não, então vai para o pecado para ver se o salário do pecado não é a morte. A promessa não chega a se cumprir porque o pecado entra primeiro. Essa história de quem tem promessa não morre é mentira do diabo. O inimigo fica colocando essas falas aí, que é para a gente ficar levando. Eu tenho promessa, então se eu tenho promessa, eu estou protegida. Ei, a promessa não é proteção. A proteção é você viver uma vida de santidade com o Senhor, porque você pode ter a promessa que for. Se você enveredar pelo caminho do pecado, a Bíblia não vai deixar isso impune. O salário do pecado é a morte. Está claro, está escrito aqui, morte física, morte financeira, morte conjugal, morte, em todas as esferas que nós possamos imaginar. E aí você vai ver agora, lá em Gênesis 26, no versículo 7, o filho, a promessa, Isaac é a promessa de Deus para Abraão. E a promessa que foi criada, que foi treinada, que foi instruída, porque era de Isaac que vinha a continuação da descendência de Abraão. A promessa, Isaac cometeu o mesmo erro com Rebeca, porque havia um legado de pai para filho. Abraão abriu essa porta e não confessou, não corrigiu, não resolveu. Voltou-se para Isaac. O mesmo erro, a mentira. Isaac vai lá e fala a mesma coisa. Somos irmãos, dizendo que Rebeca, aquele que Abraão disse, vai lá e pega, escolhe uma mulher para um filho. Então, virou irmã de repente. Olha o que a mentira faz. Mas a mentira, logo, ela é desmascarada. Em nome de Jesus Cristo, mentiras na sua vida serão desmascaradas hoje. O inimigo tentou mentir para você, tentou fazer você esconder, e você não vai deixar isso reverberar sobre os seus filhos. Em nome de Jesus. Aí passa algum tempo, você já vai ver lá, Jacó, filho de Isaac, herdando o quê? Manipulação e engano. E o que é que acontece? O pecado voltou para quem? Voltou para o pai. Voltou para Isaac, porque Jacó, Jacó não enganou Esaú. Às vezes a gente pensa, Jacó enganou. Não enganou nada. Jacó não enganou Esaú. Jacó simplesmente se apropriou de algo que Esaú abriu mão. Até Esaú abriu mão da sua primogenitura e, simplesmente, por ele abrir mão, Jacó se apropriou disso. Mas enganar mesmo foi o pai. E ainda com a ajuda de quem? De Rebeca. Quem sabe Rebeca não estava dizendo, ele me paga, ele me entregou lá, agora ele me paga. Quem sabe? A gente não sabe, né? Mulher rancorosa. E você vai ver que Rebeca, ela acabou perdendo o acesso ao filho que ela mais amava, porque por causa daquela decisão que ela tomou, Jacó precisou ir embora e ela não viu mais. Jacó não teve mais contato com ela, porque não podia voltar, porque estava com medo de morrer por causa da fúria de Esaú. Uma tragédia que, por causa do engano, da manipulação ali, ela manipulou aquilo tudo, então, por causa desse pecado aí, podia acontecer uma tragédia na família. Então, a manipulação já vem, aí você vê uma herança, lado de pai e lado de mãe, porque você vai ver Isaac cometeu o mesmo pecado que Abraão, aí passa para Jacó agora engana o próprio pai, e Rebeca manipula, só que Jacó herda dela, a manipulação também. Porque Jacó, ele manipulou Esaú, ele não enganou Esaú, ele manipulou, ele influenciou, ele fez um joguinho lá para poder Esaú cair na cilada, e ele pegou um momento de vulnerabilidade de Esaú, a fome, o cansaço. Então, o que é que você vê? Padrões mentirosos, padrões encobertos, que foram passando de geração em geração. Então, se a gente for destrinchar isso aqui, tem muita mensagem poderosa, eu aconselho que você estude sobre isso. Quer ver outro exemplo? O exemplo de Acã. Vamos agora lá para Josué. Josué, capítulo 7. Eu não tenho tempo aqui para abrir, mas se você puder ir anotando essas referências, depois você vai estudar para você ver o que foi que aconteceu. A Bíblia fala que depois que Josué, junto com o povo, teve a vitória
contra o povo de Jericó, né? As muralhas de Jericó, as tão famosas muralhas de Jericó, que se ruíram ao chão pelo ato profético que eles fizeram lá, rodeando a muralha, e Deus trouxe vitória. Jericó era um lugar, era uma cidade completamente forte. Era tão forte que era cercada por muralhas. Então, para derrubar aquelas muralhas, Israel precisou seguir a direção do Senhor na íntegra. Só que Deus deu uma ordem, porque Jericó era uma cidade completamente idólatra. Deus deu uma ordem, não traz nenhum despojo de lá. Porque nas batalhas espirituais, muitas vezes nas guerras, os reis do povo eram instruídos para pegar os despojos, tipo armas de guerra, riquezas. Então, era assim que Deus abençoava o povo, tomando de volta aquilo que tinha sido roubado. E Deus falou para aquele povo, falou para Josué, não pega nada. Nessa guerra, vocês não têm que pegar despojo nenhum, não traz nada. Só que os olhos sempre crescem onde tem riqueza, porque aquela nação, aquela cidade, era uma cidade rica, tinha ouro. Então, Acã vai lá e coloca olho no ouro. E ele faz o quê? Traz os objetos escondidos. E escondeu, enterrou debaixo da sua tenda. Josué, inocentão, ali estava. Quando ele entende, o Senhor deu vitória para Jericó, a próxima batalha é com o território de Ai. Então, se Deus deu vitória lá em Jericó, desse jeito, nós também está tudo certinho, né? O líder está ali achando que está tudo certo, então agora eu vou separar uma menor quantidade de soldados, porque Ai é uma cidade, né, pequena e não era lá essas coisas todas. E acontece uma grande tragédia na história de Israel, onde muitos soldados morreram, onde muitas famílias, olha só a consequência do pecado, de esconder o pecado. Quantos filhos ficaram órfãos, quantas mulheres ficaram viúvas por causa do pecado de um só homem. O seu pecado, o meu pecado, traz reverberação para muita gente nas próximas gerações. Imagine o que é perder um pai, ficar órfão. O pai, aqueles soldados não voltariam mais. E aí, Josué entra em choque, entra em crise. Mas o que foi que aconteceu? A Bíblia diz que Josué rasga suas vestes, se cobre de cinza e chora, porque além de ter perdido os soldados, haviam também perdido a guerra, haviam perdido a batalha, e Josué não entendeu nada. Como é que Deus dá vitória a uma cidade contra Jericó, do jeito que foi, um grande triunfo, e agora uma cidade pequena como essa acontece isso? Aí Josué foi para o joelho, foi orar, perguntar ao Senhor, por quê? Porque, passados alguns dias, o Senhor revela, tem pecado de desobediência, tem pecado encoberto no meio do povo. Aí Deus vai mostrando para Josué, até Josué chegar até a família. Foram lançadas sortes, a Bíblia fala sobre isso. Então, a família pelo qual fosse lançada a sorte, aquele homem ali, o chefe, olha, o sacerdócio, se os homens tivessem noção, você também como mulher, nós como mulheres, como esposas, mas se o homem tivesse noção, que é ele que traz a cobertura para casa, se o homem tivesse noção, os filhos não ficavam desprotegidos. E Acã era o sacerdote daquela família. E por causa do pecado dele, não apenas ele morreu, morreu toda a sua família. Bebês morreram. Ah, mas Deus é injusto. Não, a palavra de Deus diz que ele é tão justo que ele visita a iniquidade dos pais, nos filhos, até a terceira e quarta geração. O meu e o seu pecado traz influência sobre a nossa família. Os primeiros a serem prejudicados são os nossos filhos, os nossos familiares. E está bem claro aqui, Acã pegou os objetos condenados, amaldiçoados, e escondeu debaixo da tenda. Então, enquanto o pecado estava escondido, o povo estava perdendo a batalha. Meu Deus, por que a igreja tem perdido a batalha? Talvez seja por causa do meu e do seu pecado que está escondido, que às vezes a gente sabe e está fazendo o quê? Vai levar esse pecado para o cemitério sem confessar? Ou é necessário trazer a exposição? Então, o Senhor trouxe a exposição ali, foi exatamente para mostrar para o povo, quando Deus expõe pecados, é para mostrar para o povo, toma cuidado, não segue esse caminho. Então, o pecado de um homem só afetou a sua casa, afetou o povo, afetou o destino da promessa. Olha que coisa séria isso aqui. E a Bíblia diz que toda a família de Acã teve que morrer. Aí, depois que aconteceu a justiça,
Depois que a balança da justiça entrou em ação, aí sim, vai guerrear contra o povo de Ai. E, de fato, era aquilo que Josué sabia. Era uma cidade tranquila de se resolver. Agora, imagina a vergonha para o líder. A boca do nome o nome de Josué na boca do povo, dizendo, venceu Jericó, porque a Bíblia diz que o povo temia Josué, os outros povos temiam o povo de Israel. E aí, imagina a vergonha, o nome de Josué na boca do povo por causa do pecado de um homem. Meu Deus, o quanto isso é sério. E agora nós chegamos em Davi. Davi, ele cometeu o pecado de adultério. A questão de Davi é tão séria porque Davi, ele vem de uma linhagem de prostituição. A linhagem dele, né? Você sabe que Davi, ele tem parentesco, né? Diretamente com Raabe, prostituta, que inclusive era da onde? De Jericó, né? Morava em Jericó. Então, ela era a bisavó de Davi. Então, olha a consequência que veio talvez com intensidade, mas veio, porque são os galhos, são as folhinhas, os frutos, uma hora vai estourar. O pecado que você cometeu no oculto, uma hora vai estourar. E as pessoas vão ver, as pessoas que têm discernimento vão ver os pecados que tem na família, homossexualidade, fornicação, prostituição. Alguém plantou isso lá atrás. E aqui não é para condenação, é para você conhecer o que aconteceu. Então, imagine quantos relacionamentos que Raabe teve. Mas Raabe, ela se redimiu. No processo lá da Batalha de Jericó, ela, junto com sua família, foi a que se salvou. Por quê? Porque ela já pedia socorro, a alma dela já pedia socorro para tirar ela daquele cativeiro de prostituição. E Deus restaurou a história de Raabe, mas olha as consequências do pecado. Deus perdoou, cobriu o pecado dela, mas as consequências ficaram. Deus, ele não vai tirar as consequências do nosso pecado, porque senão ele vai contra ele mesmo, e ele, por si só, ele não mente para si mesmo, ele não existe mentira em Deus, não existe essa possibilidade. Aquilo que eu e você plantarmos vai ser colhido, não importa se tenhamos plantado intencional ou não, a lei é essa. E Davi, ele vai... Como foi que reverbera para ele? Davi, um filho bastardo, um filho que veio de um adultério, fruto de um adultério do seu pai. Então, olha o que o adultério faz. Rejeição, abre porta de rejeição, porque Davi foi um filho rejeitado, abandonado, né? Não se tem histórico da mãe de Davi, se fala de Jessé, mas cadê a mãe? Não tem relatos. Então, você vai ver que Davi, ele teve toda essa história triste, mas Deus, ele tem propósito com aquele que também é fruto do pecado, porque o compromisso de Deus não é com o pecado das pessoas. Você vai ver muitos homens de Deus hoje aí que contam seus testemunhos, que vieram de uma família completamente desestruturada, mas que a graça de Deus chegou. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E Deus, ele vai usando até mesmo os rejeitados, os feridos, aqueles que vieram numa situação delicada, exatamente para trazer uma renovação na família. E aí você vai ver a história de Davi toda sendo trilhada. Davi buscando ser um homem diferente. Ele lá no deserto, cuidando lá das ovelhas do seu pai. Era o momento que ele tinha para ser treinado, para ter comunhão com Deus. Ele não tinha com quem conversar. Os irmãos dele não queriam conversa com ele. Ele era o pirralhinho. Ele era o rejeitado, ninguém da família. E lá, cuidando das ovelhas. Olha, cuidar das ovelhas, aquela profissão que ninguém queria, porque os filhos de Jessé eram vistosos. Então, a Bíblia diz que Davi não tinha lá essas aparências todas, não. Os filhos de Jessé eram vistosos, eram homens de guerra, estavam lá no meio do exército de Saul. É tanto que quando Deus dá a revelação para Samuel que levantaria um novo rei, Samuel ficou logo encantado, deve ser esse daqui. Aí começou a dizer, e Deus disse para Samuel, Samuel, presta atenção, você não entendeu ainda? Você está olhando para a aparência, eu não olho para a aparência. Eu olho para aquele que tem um coração contrito que se volta para mim, que pede o meu socorro, tem um grito, tem uma alma gritando, só que ela não está aqui. E você tem que perguntar a Jessé aí, cadê o próximo? Por quê? Passou todas. Jessé não teve a capacidade de lembrar de Davi, a não ser depois que
Samuel perguntou, não tem mais nenhum, tem certeza? Dê uma mente. Não tem certeza? Aí, tem um que está lá, manda chamar e tal. Pois bem, manda chamar, porque só sentamos na mesa para comer depois que ele chegar. Porque ele estará sendo consagrado, ungido a rei. E você vai ver, a unção caiu sobre o rei Davi, quando ele era ainda um menino. Mas ele não subiu no trono logo de imediato, porque ele ainda não estava preparado. O treinamento ainda estava em percurso. E aí você vai ver que Davi, ele vai avançando, avançando, chega um momento que ele assume de fato o reino. E aí, de repente, um belo momento que Davi resolve ficar ali com a mente vazia, bota os olhos em se apaixona, porque o inimigo faz assim, o pecado entra pela candeia dos olhos, a candeia da alma, né? A Bíblia diz que os olhos é a porta de acesso para o pecado entrar na alma, a cobiça, ele cobiça a mulher e ele chama a mulher e ele comete pecado atrás de pecado, por causa do pecado da raiz sexual. E ele se relaciona com Batseba, adultera, e agora vem uma gravidez, um abismo vai chamando outro abismo. Até o momento que o profeta Natan confrontou ele precisou ser confrontado. Todos nós precisamos ser confrontados no nosso pecado. E que se levante os profetas desta geração com sabedoria. Porque você vai ver, apesar de ser rei, o único que tinha autoridade para confrontar o rei daquela forma era quem tinha um ofício de profeta. Então, tome cuidado também com os confrontos que você vai fazer, achando que você tem legalidade, que você tem autorização para confrontar o seu pastor se ele está em pecado. Conversar, dar um toque é uma coisa. Agora, você fazer como o profeta, e olha que o profeta usou de sabedoria. O profeta trouxe um contexto, uma história para depois dizer, sinto muito de dizer, meu rei, esse homem é você. E olha que Natan já era conselheiro, já fazia parte da mesa de conselho do rei Davi. E ali, naquele momento, Davi reconheceu, não teve mais para onde correr. Ele escondeu o quanto pôde, mas ninguém esconde nada de profeta, porque o Senhor revela. A Bíblia diz que nada acontecerá sem que antes o Senhor não mostre aos seus profetas. Aleluia. E aconteceu que o Senhor falou, olha, por causa do seu pecado, a espada não irá sair da sua família. E começou entrando logo pelo menino, né? Pelo menino que tinha nascido, vai morrer. Davi ora, faz de tudo, chama a atenção de Deus, fica com greve de fome, não come, roupa de saco, né, pano de saco, revelando ali humilhação. E Deus, olha, aquele ato ali não convenceu Deus, não convenceu, não adianta. O decreto já foi liberado, é sentença. E a sentença do juiz não volta atrás. Não adiantou. Aí chegou a hora que o menino morreu e Davi teve que dar conta de seguir a vida. Mas o que foi reverberando na sua casa? Aí, de repente, entra... Observe, todos os pecados aqui ligados à promiscuidade sexual. Primeiro, entrou aqui a questão do abuso sexual misturado com incesto. Por quê? Porque Aminon, filho de Davi, abusa da própria irmã. A Bíblia diz que Aminon foi tomado por uma paixão diabólica, que ficou morrendo de amores pela irmã, a ponto de ficar de cama, doente, com febre. Imagina só isso aí. E aí ele vai, abusa da irmã, aí tira a integridade da irmã. O irmão mais velho, Absalão, com raiva, porque a irmã Tamar era irmã de pai e de mãe, Aminon era irmão só por parte de Davi. Então, olha só isso aí, que perturbação. Aí Absalão entra em ação, mata um irmão, e aí foge, e aí começa o problema. E a família, ela vai sendo toda marcada por tragédias, por incestos, por rebelião e por pecados sem fim. E quando chega em Salomão, que parece que está amenizado, porque Salomão é o caçula, parece que está amenizado, ainda assim tem indíciozinhos ali. Ainda tem umas raizezinhas, uns galinhos soltando para fora na história de Salomão, você vai ver. Ele se envolve com várias mulheres, e por causa desse envolvimento com várias mulheres, ele passa a levantar altares para outros deuses, coisa que Davi nunca fez. Davi pode ter cometido os erros todos do mundo, mas ele nunca levantou um altar. Ele nunca levantou altares de idolatria. Mas, altares de idolatria, tronos, estavam reinando na linhagem dele. E as consequências eram visíveis. Embora ele não levantasse altares, né, de deuses físicos, né? Físicos que eu falo é de
de madeira, de ídolos, né, como a gente costuma ver, ainda assim, as consequências de tronos que estavam regendo a família de Davi, trouxeram consequências que foram reverberando para as próximas gerações. Então, aqui fica claro que aquilo que não é tratado em segredo vai explodir em público, aquilo que não é confessado. Existem pecados que eles são para ser confessados somente para Deus. Existem pecados que têm que ser confessados para Deus, para a pessoa pelo qual contra você pecou, e também você precisa confessar diante da igreja. Diante da igreja, quando eu falo, 2 pessoas já é a igreja. Então, esses pecados que são confessados não é para expor a pessoa porque errou. Todo pecado, quando ele é confessado, na verdade, é uma proteção. O pecado confessado com arrependimento gera cobertura do sangue. E o que acontece é que nas igrejas, as pessoas pecam e acham que não precisa pedir perdão. Ou veio do mundo com a história escorraçada, veio do mundo com uma história totalmente atormentada, vem do mundo de uma situação caótica e aceita Jesus, todos os meus pecados foram perdoados no automático. Você é livre daquela condenação, exatamente, você é livre a partir daquele momento, é livre para se posicionar nas regiões celestes, para ir lá, tomar da mão do inimigo, item por item que o inimigo roubou, a partir do momento que ele entrou na sua vida e você permitiu o pecado, você vai fechando essas portas, vai fechando essas brechas. E se você está vendo aqui que a Bíblia fala de consequência de pecado, que vai reverberando do pai no filho até a 3ª e 4ª geração, que Deus ele visita. Essa visitação aqui não é uma visitação boa. Não é uma visitação que nós gostaríamos de ter, mas é uma realidade. Tudo isso para mostrar o quê? Tem problema, tem pobreza. Tem problema, tem pobreza na raiz, tem sujeira, tem maldição na raiz. E nós temos que olhar para isso. E as pessoas querem passar pano quente. As pessoas querem fazer vista grossa para as coisas. Então, nós conseguimos ver a vida da pessoa, nós, quando temos o chamado de Deus, o discernimento das pessoas, do Espírito Santo, em relação às pessoas, nós começamos a ver. Olha, tem prática nessa família. Pelas práticas que nós vemos na família, nós podemos discernir qual é o trono regente. E aí, de acordo com esse trono regente, e quem é que estava regendo aqui a história de Davi? Que trono era esse aqui? O trono de Jezabel. Hoje também muitos falam de Lilith, né? É um nome dado também biblicamente, está lá em Isaías escrito. Então, a gente precisa entender contra qual trono maligno. Quais são esses tronos malignos? São a 3ª parte dos anjos caídos, que se estabelece exatamente para trazer pecado, para prender a família. A intenção do inimigo é roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para trazer vida e vida com abundância, e a vida de Jesus, a abundância da vida de Jesus, só pode ser passada para você a partir do arrependimento, a partir da exposição do pecado, do confronto. E hoje eu quero trazer isso aqui, porque você sabe que tudo isso que nós estamos vivendo, se eu quero restauração, eu tenho que ser confrontada. Então, eu quero saber de você na sua história. Na sua história, eu preciso que você olhe para dentro da sua história. Qual é o padrão que você observa na sua linhagem? São mulheres carentes, mulheres manipuladoras, mulheres controladoras, adultério sendo, entre aspas, normalizado? É esse padrão que você vê na sua família? Vícios, álcool, cigarro, drogas, pornografia, mentira, jogos de azar, corrupção financeira sendo justificada com... Todo mundo faz isso? É uma fezinha que eu vou fazer, é isso? São mães que são emocionalmente ausentes, pais violentos. Você vai ver que Davi, ele foi um homem passivo diante da paternidade. Ele, como pai, ele foi um pai passivo. O único filho que teve o prazer de ter Davi como pai genuíno foi Salomão. Salomão, o filho mais novo, por quê? Porque ele já tinha tomado na cara, e Deus já tinha falado muita coisa para ele. Por que ele não foi um pai presente, por exemplo, na vida de Absalão? Que Absalão tinha tanto ódio. A Bíblia diz que Absalão teve tanto ódio de Davi, tanto ódio que ele roubou o trono. Inclusive, quando Davi foi ser o rei, né, quando Davi foi ser o rei, não, quando Davi ele estava no fim do seu reinado, então um rei encerra um mandato, passa para o outro rei, aí toda como é que eu posso dizer? Esqueci a palavra aqui agora.
É tipo, tudo que foi feito, tudo que tem em caixa, vai sendo passado para o próximo, para poder o próximo dar seguimento ali ao mandato. E a Bíblia diz que o reino de Davi, de tão próspero, chegou no final, não tinha nada. Aí foi o desafio de Salomão. Por isso que Salomão disse, me dê sabedoria. Porque como é que eu vou? Como é que eu vou construir um reino aqui com caixa zero? Você sabe que não existe administração, não existe você governar, você direcionar uma coisa assim. Não tem recurso. E por que não tinha recurso no tesouro do rei Davi? Não tinha mais. Por quê? Porque a Bíblia diz que Absalão roubou. Simplesmente isso. Ele foi roubado pelo próprio filho, o filho primogênito, o filho mais velho. Será que esse filho amava Davi? E mesmo assim, Davi estava ali, ó, amando ele, dizendo, não mate ele. Não mate. Deus querendo fazer justiça, ele dizendo, não mate. A Bíblia diz que quando Davi soube que o Joás, que era um dos seus homens fiéis, matou Absalão, a Bíblia diz que Davi ficou indignado, chamou a atenção, e aí depois foi que ele foi chamado a atenção. Aí chega para ele, Joás, e diz, você preferia que fossem os seus homens de guerras, que são fiéis a você, que foram fiéis por tantos anos, você preferia que fossem eles que estivessem chorando? Aí que ele vai cair na real, que ele estava idolatrando o filho, na verdade, era uma culpa, era uma consciência. Meu Pai do céu, olha só que coisa séria. Então, veja bem o que é que tem acontecido na sua linhagem, na sua família, para você ver que tronos estão sendo erguidos. Agora, olhe para você, você tem praticado essas coisas? Você tem repetido ou você tem tolerado essas mesmas coisas que eu falei de pecados? Eu trouxe aqui apenas alguns. Você tem repetido? Você repetiu? Você está vendo isso sendo repetido na vida dos seus filhos? Você está vendo isso acontecendo? Ou você apenas decidiu camuflar? Ou até mesmo espiritualizar, dizendo, está nas mãos de Deus, a minha casa servimos ao Senhor, e diz que vai servir ao Senhor e não faz nada. Ei, você acha que, Deus entende essas coisas, Deus entende mesmo, mas Deus está dizendo, eu entendo tanto que quero que você se posicione. Ele entende, os céus entendem, o mundo espiritual entende, mas o Senhor está esperando o seu posicionamento, porque o sangue de Jesus só vai lavar aquilo que você decide expor. Não tem essa, o sangue de Jesus não é algo automático, a salvação, ela é sim, porque a salvação é o quê? Religou. Agora, para a energia passar, para a energia fluir, o fio precisa estar sem comprometimento. O fio precisa de estar intacto para a energia fluir. Então, eu trago para vocês aqui alguns exemplos. Mulheres que cresceram vendo o pai traindo e hoje acham que ser amante é normal. Isso aí se configura o quê? Raiz de iniquidade. A filha viu a mãe sempre mentindo para poder resolver as coisas. E hoje ela vive manipulando o marido. Talvez você não viu isso, que você não se lembra. Mas olha, está ali uma memória inconsciente sendo ativada no seu comportamento. O marido que aprendeu com o pai, por exemplo, a esconder dinheiro, a usar pornografia, infelizmente, lamentavelmente, eu digo isso com dor mesmo no meu coração. Os homens que são inseridos na pornografia, que são viciados em pornografia, foram levados pelo próprio pai. Quantos pais que pegaram o filho e disseram, se você quer ser homem, vai, eu vou levar você para ser homem, vou levar para o prostíbulo, vou mostrar a revista, olha aqui, assim, ó, revista pornográfica. E hoje, homens estão presos nisso, porque olharam para o exemplo dos seus pais, receberam esta herança de maldição. Então, aí o que vai acontecer? Esse filho recebe isso de herança do pai. Quem é que vai pagar o preço, carregar as dores? A esposa desse filho. E aí, vai carregar dores, vai passar por situações que não sabe de onde vem. Quantas mulheres que entram no casamento sonhando com um casamento, meu Deus, e quando entra no casamento, percebe e começa a sofrer consequências de um homem promíscuo, de um homem adúltero, de um homem pornográfico, de um homem completamente contaminado, a linhagem daquele homem, aonde aquele homem viveu, as mesas que aquele homem sentou, o trono que rege aquela família. Talvez esse trono, esse marido chegou até você e você começa a identificar-se com o que eu estou falando aqui.
Talvez você esteja nesse ciclo, talvez você esteja aí sustentando com o silêncio um pacto que já deveria ser quebrado, um pacto que já deveria ser desfeito. Quem sabe você tem anos e anos na presença do Senhor e você ainda não tinha pensado sobre isso, você não tinha sido conduzida por isso, mas hoje eu estou aqui para revelar para você o caminho para a libertação. Primeiro, você precisa identificar o que é que está se repetindo na sua linhagem. E com isso, você vai confessar, abrir a sua boca, vai expor. Você precisa, não é expor para o vento, não é expor para todo mundo. O expor, quando eu falo, é você expor para uma autoridade espiritual, num ambiente protegido. Não é para você sair falando com A e com B. Talvez você tenha exposto esse seu marido, mas é como desonra. Mostrando para as pessoas, para as suas amigas, falando mal do seu marido para as suas amigas, dizendo que ele faz isso, acontece isso, outro. Não expõe na presença de quem realmente pode resolver o problema. Quem entende a autoridade que carrega. Você precisa expor isso para o Senhor e expor isso para uma pessoa que está debaixo da unção do Senhor. Confesse, abra sua boca, diga, exponha e renuncie, declarando que isso não faz mais aliança com você. Em nome de Jesus Cristo. E hoje você está sendo instruído, esses dias todos, eu estou dizendo para você, escreva, anote, diga que você não quer mais esse elo, batalhe em oração, abra seu jejum, se posicione na santidade com o Senhor, ajuste a sua casa, ajuste o seu altar, ajuste a sua cama. A Bíblia diz que o leito precisa ser imaculado. E nós iremos avançar aqui muito mais, em muitas coisas que nós iremos viver aí ao longo desses 40 dias. Até então, eu estou trazendo você para essa realidade aqui. Nós subimos de nível no confronto. Então, escreva, seja profética, ore, denuncie as trevas, declare em nome de Jesus, reconheça os seus pecados. Reconheça os pecados da sua linhagem, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus do céu, Jesus nos cobre. Vamos orar em nome do Senhor Jesus, para que o Senhor vá trazendo ao seu coração a força, a coragem, para você fazer o que você precisa fazer, em nome de Jesus. Enquanto eu vou orando, eu não vou abrir o microfone, mas enquanto eu vou orando, eu quero que você vá prestando atenção naquilo que eu estou falando. Não faça a sua oração junto comigo, no sentido de, ela está orando e eu estou orando em cima também, porque às vezes a gente ora, né? Todo mundo junto, mas eu quero que você ore hoje, entendendo e refletindo sobre o que é que está sendo orado. E você vai repetindo o que eu estou falando, mas prestando atenção na linha de raciocínio. E você vai internalizando isso. Essa é uma oportunidade que o Senhor está te dando, para que você possa renunciar, para que você possa reconhecer tudo aquilo que você precisa reconhecer, em nome de Jesus. Vou fechar aqui a câmera para poder trazer maior concentração. Mas eu quero que você entenda e se conecte com esta oração, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Senhor Deus eterno. Aleluia. Tu és o nosso Pai. Obrigada, meu Deus. Mais uma vez nós estamos aqui, Senhor. Nesta hora, eu me coloco diante da tua presença, com o coração rasgado diante de ti, como sacerdotisa na minha casa, Senhor. Eu venho clamar, não apenas por mim, mas por toda a minha linhagem. Em nome de Jesus, comece também a clamar, mulher, em nome de Jesus. Pai, eu não estou aqui para justificar o passado. Não, Senhor, nós não estamos aqui para justificar o passado. Nem tampouco esconder os erros, meu Senhor. Os erros que por anos foram encobertos na nossa família. Nós não estamos aqui para isso, Senhor. Hoje escolhemos a verdade. Declare, mulher, hoje eu escolho a verdade. Hoje eu escolho a luz. Hoje eu escolho ser livre. Hoje eu te dou acesso a todas as áreas da minha alma. Dê o acesso ao Senhor. Faça um ato profético. Entregue o seu coração ao Senhor. Você quer libertação? Você quer restauração da sua linhagem? Entregue, dê o acesso. Aramacho, Venei, Candarabaço, Idelemaço, Remeneguesto e Queteres. O Senhor está pedindo chaves agora. O Senhor está pedindo acesso para mulheres agora. Mulheres que estão aqui com o coração preso.
E o Senhor está dizendo assim para você, entregue a chave, sobre quem, porque eu irei abrir, porque você sozinha não está conseguindo se abrir. Entregue a chave, entregue a chave, entregue a chave, entregue, filha, entregue a chave e abra teu coração, deixe eu acessar todos os compartimentos da tua alma. Eu preciso entrar. Eu quero que você imagine agora aí, o seu coração é essa casa. Eu quero que você imagine, você abriu a porta para Jesus entrar no dia que você aceitou como seu Salvador. Mas você não está deixando ele ser o Senhor de todas as áreas da sua alma, da sua vida, todos os cômodos da sua casa não estão sendo visitados, não estão sendo vistos pelo Senhor, porque você não está permitindo. Tem uma penca de chave na sua mão. E o Senhor está dizendo hoje, me entregue a penca, porque em cada porta eu abrirei e eu entrarei. Mas você precisa me dar espaço. Eu sou um Deus que trabalha na legalidade. Eu sou o Deus que trabalha na justiça. Em mim não há injustiça, em mim não há pecado. E o Senhor está dizendo para você, mulher, hoje, entregue a penca da chave. Não tenha medo, entregue a penca da chave ao Senhor. E diga para ele, Senhor, o Senhor tem liberdade para entrar em qualquer cômodo que o Senhor desejar entrar da minha casa. Meu Deus, eu estou te falando agora aqui da sua casa espiritual. Eu estou te falando da sua alma. Eu não estou te falando apenas da sua casa física. Você tem entendido este negócio, você tem chegado até aqui. E o Senhor está dizendo hoje para mulheres aqui com o coração trancado. Mulheres com corações presos, mulheres que cometeram pecados que nunca tiveram coragem de confessar. O Senhor está dizendo, hoje é o dia em que você vai entregar a chave para mim, você vai ver o que é que vai acontecer. A partir do momento que você entregar essa chave e o Senhor for acessando cada compartimento da sua alma, você vai receber cura física, você vai receber cura emocional, você vai receber cura espiritual, você vai ver, entre aspas, do nada, rapidinho, filhos voltando para o altar do Senhor, marido se convertendo, você vai ver a chave estar na sua mão, a chave está na sua mão e você estava no controle por causa do medo, por causa da arrogância, do orgulho. Mas hoje o Senhor está dizendo, me entrega essa chave, porque hoje eu arranco esse orgulho. Hoje eu tiro de você esse orgulho. E eu tirando esse orgulho, eu tiro você da prisão. Eu tiro não apenas você, mas trago também a sua geração de volta ao convívio. Haverá restauração no seu casamento. Haverá restauração na sua família. Haverá restauração entre pais e filhos. Haverá conversão por causa do seu posicionamento. Em nome de Jesus Cristo, entrega a chave, mulher. Entrega a chave. Senhor, derruba toda resistência, meu Deus. Derruba toda resistência, meu Senhor. Meu Deus, continue clamando, mulher. Continue em nome de Jesus, dizendo, Senhor, eu reconheço que existem pecados, existem vícios, existem práticas ilícitas, meu Deus, que foram normalizados na minha casa. Comece a passear com Jesus dentro da sua casa agora e comece a dizer para ele, Jesus, eu reconheço tudinho. Eu reconheço, eu identifico, existe sim, Senhor. Tudo que foi ministrado aqui nesta aula hoje, existe na minha casa. E comece também a falar mais sobre coisas que eu não consegui trazer aqui, mas o Espírito Santo está em você. E ele está te revelando, está dizendo agora o que é que tem na sua linhagem, que você tem repetido, e o Senhor tem dito para você, é hora de você abandonar, é hora de você renunciar, é hora de você se posicionar, é hora de você rejeitar. Comece agora a dizer para Jesus, olha quanta coisa foi normalizada. Peça perdão ao Senhor, mulher. Vá pedindo perdão ao Senhor por aquilo que você permitiu se normalizar. O pecado que você permitiu. O pecado que você deixou o seu filho cometer.
Você que é uma mulher de Deus, você é uma sacerdotisa na sua casa, e você permitiu que a fornicação entrasse na sua casa, você acolheu o filho no pecado, e você não guiou o seu filho para a restauração, o seu filho caiu na fornicação, e você aceitou ele dentro da sua casa, junto com a esposa. O Senhor está dizendo para você, não é para você normalizar a fornicação, porque se você normalizar a fornicação, o seu filho não vai ser confrontado para sair dela. Deus está falando com mulheres aqui nesse dia. Ai, se posiciona, mulher. Não normalize o pecado geracional por dependência emocional. Ai, porque é meu filho. Eu não vou colocar o meu filho para fora. Não é para colocar seu filho para fora mesmo, não. É para confrontar o seu filho com a verdade e fazê-lo assumir suas responsabilidades, os seus atos. Em nome de Jesus Cristo, a sua casa é santa e o pecado não tem que habitar dentro da sua casa. O Senhor está dizendo para mulheres aqui que precisam se posicionar. Comece a dizer para Jesus: Jesus, eu não me posicionei em um tempo e eu acabei normalizando. E agora, Senhor, perdi o controle. Eu achei que eu teria o controle, mas eu perdi. Renuncia tudo isso, renuncia o controle. Comece a confessar para o Senhor, comece a dizer agora tudo aquilo que você foi normalizando, que você foi percebendo, que você não agiu, mesmo você sendo tocada pelo Senhor, você não teve forças para reagir. Você não teve decisão diante daquilo, mas hoje o Senhor está dizendo: filha, eu estou aqui. Não é para te condenar, é para te libertar. Comece a declarar ao Senhor aí, comece a confessar, mulheres, esses pecados, os vícios, as práticas ilícitas, quais os pecados cometidos por você que estão no oculto, os vícios que você tem no secreto, os vícios que você tem, os toques que você faz no seu corpo, que o Senhor está dizendo, é prática ilícita. É prática ilícita e é prostituição, é pornografia. Você que tem se tocado de forma errada, o Senhor está dizendo: olha para você. Volta, filha. Volta, porque eu quero santificar a tua casa, mas o meu templo, eu não posso habitar em templo sujo. Eu não entro em templo sujo, não tem como, porque o meu nome não pode ser sujo, não pode ser impuro. Santifica o meu nome, filha. Santifica o meu nome, eu quero habitar em você, santifica o meu nome. Como é que você santifica o nome do Senhor Jesus? Saindo do pecado da masturbação, saindo do pecado das práticas ilícitas, dos vícios, daquilo que você tem feito, que não agrada ao Senhor. O Senhor está dizendo hoje para você, hoje é o dia de você abrir a porta do seu coração, abrir a porta do seu quarto, da sua casa, de todos os cômodos da sua alma, para que eu tire aquilo que você normalizou. Você não tem força, filha, para tirar, porque é guerra contra tronos, principados e potestades. Mas eu sou o Rei dos Reis e eu estou aqui para tirar tudo aquilo que você levantou e você deu força sem saber, e agora você não sabe como lidar com isso. Até mesmo porque talvez não foi você que abriu essa porta, talvez você herdou, e você não tem como ir contra os seus herdeiros, você não tem como ir contra aqueles que levantaram esses altares, mas eu estou aqui, o meu nome está acima de todo nome, assim diz o Senhor. Comece a pedir perdão ao Senhor. Perdoa, Pai, perdoa os pecados, Deus, que eu reproduzi, perdoa os pecados, Pai, dos meus pais, e que eu, Pai, reproduzi até mesmo sem saber. O pecado dos meus avós, dos meus bisavós, perdoa, Senhor amado, toda a nossa linhagem. Restaura a nossa linhagem, Deus. Restaura, Senhor. Perdoa os erros que foram repetidos por gerações. Perdoa, Pai, o pecado da mentira. Perdoa o adultério. Se arrepende, mulher. Se arrepende em nome de Jesus. E eu quero dizer algo aqui para você poderoso. Você é esposa. Você tem direito de chegar diante de Deus para dizer: Senhor, eu venho aqui com uma só carne com o meu marido. E comece a confessar também, a pedir perdão pelo pecado que o seu marido cometeu. Mesmo que ele não esteja aqui, mesmo que ele não tenha se arrependido, se identifique com o pecado que ele cometeu, porque o pecado que ele cometeu afetou você. O seu marido se prostituiu, o seu marido da pornografia fez coisas que não convinham ao Senhor, e ele te contaminou. Então você tem essa autoridade em Cristo Jesus, para que você peça também a purificação da sua corrente sanguínea, do seu DNA espiritual. Comece, em nome de Jesus Cristo, a confessar e a pedir perdão pelos pecados. Todo pecado cometido, se coloca no lugar do seu marido também nesta hora.
Porque o seu marido, ele é uma das vítimas. E eu não estou falando aqui para poder passar panos quentes em cima do pecado do seu marido. Eu estou aqui para dizer a você, se identifique com ele, porque ele está aprisionado. A alma dele está aprisionada, está no cativeiro. E você veio até aqui porque você vai também sair desse cativeiro. E antes você vai também resgatá-lo. Você vai sair junto. Em nome de Jesus, é pela restauração do seu casamento que você está aqui. Se o seu marido está preso em um cativeiro, você também está presa, porque você está debaixo da autoridade do seu marido. Entenda isso, o princípio é princípio e não muda. Princípio é princípio e não muda, não importa se o seu marido está posicionado no sacerdócio ou não. Você também está sendo acometida porque você está debaixo da liderança dele. Meu Deus, começa a pedir perdão agora pela mentira, pelo adultério, pelas traições, pelas manipulações, pelos roubos. Peça perdão, mulher, pelos vícios. Os vícios que você teve, os vícios que você tem. Peça ajuda ao Senhor para sair desse vício. Peça perdão pela idolatria durante a sua família, na sua história. No histórico da sua família, peça perdão pela idolatria, pela feitiçaria, peça perdão pela sensualidade, peça perdão pelas omissões, peça perdão por toda a prática de ocultismo, de rebelião. Comece a confessar ao Senhor, confesse, seja bastante assertiva, traga à memória tudo o que aconteceu e vai dizendo, Senhor, eu te peço perdão, porque naquele dia eu fiz isso, isso e isso. Comece a trazer à tona, peça perdão ao Senhor, peça perdão, comece a confessar, comece a dizer, Deus, eu trago à luz agora aquilo que o inimigo tentou manter em segredo. E eu quero dizer para você, essa oração que você tem que fazer é colocando a boca no trombone, é falando, é trazendo à tona a sua voz. Não é uma oração silenciosa, é uma oração para você fazer diretamente, dando direções no mundo espiritual com as suas palavras. Comece a confessar agora e comece agora a recusar. Eu me recuso a continuar carregando o que não começou comigo. Se recuse esta herança. Essa herança não foi a que o Senhor preparou para você. O inimigo contaminou a linhagem, o inimigo contaminou a sua descendência, o inimigo contaminou os seus antepassados para que você recebesse essa herança maligna, mas você tem todo o direito de renunciar. Chame agora aí o advogado dos advogados, Jesus Cristo, ele está ao seu lado. Comece a ativar agora. Comece a ativar agora em nome de Jesus Cristo. Comece a ativar com a sua confissão, declarando, Senhor, eu me recuso. Eu recuso esta herança, eu não quero esta herança para minha casa, eu não quero esta herança para minha descendência. Eu decido terminar aqui, Senhor Jesus. Comece a clamar, comece a clamar, pedindo a ajuda do Senhor. Coloca diante do Senhor tudo aquilo que você aprendeu hoje, aquilo que o Espírito Santo está trazendo à tona. Comece a confessar, mulher, eu te guio nessa confissão, nessa intercessão, nesta hora, declarando em nome de Jesus Cristo força e toda prisão que tenta, tudo aquilo que está tentando paralisar a sua garganta, em nome de Jesus Cristo, está sendo agora rompido, quebrado, destruído pelo poder, pela autoridade do nome de Jesus. A unção que despedaça jugo está agora entre nós, está agora atuando com força, em nome de Jesus. Meu Deus, eu coloco diante de ti, Senhor, tudo aquilo que foi ensinado hoje, Pai. Meu Deus, eu coloco diante do Senhor, Pai, porque essas coisas estão destruindo portas que foram abertas para o inimigo, Deus. Meu Senhor, comece a confessar, comece a dizer, Senhor, se eu aprendi a mentir, se eu aprendi a manipular, a esconder, a pecar em segredo, a roubar, meu Deus, me perdoa. Começa a mulher a pedir perdão por aqueles pecados que você cometeu ainda na infância, que você nunca teve coragem de falar, confessar. Os roubos que você cometeu, as mentiras que você cometeu, as manipulações, tudo que você fez, traga à tona. Deus está aqui querendo trazer restauração na sua infância. Para você ter uma vida completamente transformada, você precisa voltar ao primeiro amor. Você precisa se lembrar de onde foi que você caiu. Em nome de Jesus, comece também a declarar ao Senhor. Senhor, se eu repetir, Pai querido, com o meu marido, com os meus filhos, com as pessoas que eu vivi, com os meus pais, com as pessoas da minha convivência, Senhor. Se eu cometi esses pecados que foram me ensinados e de forma inconsciente eu reproduzi, Senhor, me perdoa. Me perdoa. Me perdoa, Senhor, se eu sustentei comportamentos doentios por medo do confronto. Meu Deus, me perdoa por eu achar que era normal aquele pecado, porque eu achava que era normal. Meu Deus, me perdoa.
Lava agora, Jesus. Lava agora. Peça ao Espírito Santo para lavar a sua alma. Comece a confessar os seus próprios vícios, aquilo que te prende, aquilo que te corrompe, aquilo que te enfraquece espiritualmente. Você sabe por que você está fraco espiritualmente. Você sabe, mas você está tentando se esconder, mas hoje o Senhor está dizendo para você, não adianta mais se esconder. Você veio para o ambiente certo, para você ter a revelação daquilo que você precisa fazer, porque você já sabe, você tanto sabe que você está aqui, seja na mente, seja no corpo, seja nas emoções, entregue, renuncie. Renuncie esses vícios em nome de Jesus. Renuncie, em nome de Jesus, a carência. Renuncie o orgulho. Comece a orar dizendo, Senhor, eu renuncio a carência, a dependência emocional. Eu renuncio agora o orgulho, o descontrole, a cobiça, a comparação. Vai quebrando agora, Deus. Vai quebrando, Jesus. Quebra todo ciclo destrutivo. Em nome de Jesus, vai quebrando, Senhor. Quebra, Senhor, destrói. Destrói porque a tua unção despedaça jugo. Tudo aquilo, Pai Santo, que o inimigo colocou como jugo, meu Pai querido. Ó Deus, em nome de Jesus. Aquilo que foi colocado como jugo nos ombros destas mulheres. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te peço agora, Senhor. Vai quebrando. Libera os teus anjos, Pai. Libera os teus anjos para visitar esta mulher e para ministrar ela agora, Senhor, para prepará-la, Senhor, para acolhê-la, Pai Santo, para sustentá-la. Mulheres que estão tendo tremores no corpo, mulheres que estão tendo reações físicas. Em nome de Jesus, fica tranquila, porque o anjo do Senhor está aí com você. Em nome de Jesus, eu clamo agora o sangue de Jesus Cristo sobre cada história dessas mulheres. Comece a clamar agora, mulher. Comece a dizer, Senhor, eu clamo pelo sangue, o sangue de Jesus Cristo, o teu sangue sobre a minha história. Eu clamo porque eu creio que o teu nome tem poder para cancelar toda a acusação, para destruir toda a sentença hereditária. Em nome de Jesus Cristo, o teu sangue tem poder para calar a voz do inimigo que grita sobre a minha casa. Não tem mais condenação, porque o sangue de Jesus Cristo está sendo agora declarado, está sendo clamado. Você tem confessado, e aquilo que você confessou, vai haver libertação. Comece a declarar agora, em nome de Jesus, que todo vício, seja ele espiritual, seja ele emocional, seja sexual, financeiro, comportamental, todo vício que estava sendo sustentado no meio do silêncio, porque você não teve coragem de confessar, esse vício está sendo confrontado, quebrado e destruído agora, nas regiões celestes. Agora o Senhor precisa e depende também de uma posição sua, a posição de continuar no caminho, buscando e entendendo e aprendendo pela porta do conhecimento o que é que você precisa fazer. Em nome de Jesus Cristo, comece a declarar, mulher, aquilo que começou com os meus pais termina em mim. Diga essa frase em nome de Jesus. Aquilo que começou nos meus antepassados termina em mim. Termina em mim nesse tempo, porque eu sou uma mulher posicionada, o Senhor me levantou nesta geração para isso. Como Neemias, eu reconstruo os muros espirituais da minha casa. Comece a declarar, se coloque agora, em nome de Jesus Cristo, se identifique com os homens, com as mulheres de Deus, que se posicionaram e tiveram grandes romper na sua vida, assim como Raabe veio provavelmente de uma linhagem também contaminada pelo pecado, a ponto dela se tornar uma prostituta, mas a partir do momento que ela entregou a sua vida ao Senhor Jesus, a história dela foi mudada, o nome dela foi escrito lá no meio da genealogia de Jesus Cristo. O Senhor está dizendo, eu vou estampar os seus nomes em lugares que não estaria estampado, mas porque você está aqui passando por esse processo de reconstrução, de restauração, o seu nome será lembrado, mas o seu nome não será lembrado como a prostituta. O seu nome não vai ser lembrado como aquela que errou, como aquela que pecou, como aquela que roubou, como aquela que fez o que era mal aos olhos do Senhor. O seu nome vai ser estampado pelo testemunho que você carrega. O seu nome vai ser lembrado pelos seus descendentes, mesmo quando você se for dessa terra. O seu nome vai ser lembrado porque você voltou ao primeiro amor e você construiu uma nova história para a sua descendência. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Comece agora a rasgar todo o documento espiritual que o inferno sustentava contra você. Use agora a fé em nome de Jesus Cristo e vai rasgando, declarando, Jesus, eu rasgo agora todos esses documentos que o inferno tentou sustentar contra a minha vida, contra a minha casa. Nenhuma legalidade vai permanecer. Onde há confissão, há perdão. Onde há confissão, há perdão. Onde há verdade, há libertação. E pela fé comece a declarar quem você é. Eu sou livre. Comece a declarar. Livre, a minha geração também será livre, a minha descendência será santa pelo meu posicionamento. Jesus reinará sobre a nossa casa, Jesus reinará sobre o nosso lar,
Meu Deus, obrigada, meu Senhor. Obrigada, Pai amado, porque eu sei que hoje o Senhor entrou em lugares profundos, meu Senhor. Hoje o Senhor tocou nas raízes dessas mulheres, meu Deus. E eu creio, Pai amado, que onde havia maldição, agora haverá testemunho. Aonde havia repetição, meu Deus, agora, Senhor, haverá renovo. Renovo, 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 renovo. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Eu coloco essas mulheres diante de Ti, Pai Santo, e eu peço, Pai amado, que a obra que o Senhor começou a fazer nelas, meu Senhor amado, que o Senhor venha completar, Pai. Em nome do Senhor Jesus, completa esta obra. Completa, papai. Completa, Senhor. Vem com o teu fogo, vem com a tua unção, Pai Santo. Santo Espírito, nós nos rendemos ao teu agir, Senhor. Nós nos rendemos por completo. Meu Deus, nós intercedemos agora, Pai Santo, em teu nome, Jesus. Nos recebe, Pai, diante do Senhor. Nos recebe, Pai, diante do teu trono. Pai, como mulheres purificadas, meu Deus, coloca, Senhor Jesus Cristo, sobre nós a marca do sangue do Cordeiro em todo o tempo. Não deixa, Senhor, que sejamos contaminadas pelo pecado de novo, Senhor. E nos instrui para que nós possamos seguir adiante até o fim, Pai. Ó Deus, eu consagro a Ti, Pai Santo, este tempo. E eu declaro, Senhor, a libertação e a restauração completa. Nos retiramos nesta hora, Senhor, deste ambiente de guerra espiritual, desta batalha, Senhor, porque nós precisamos descansar no Teu favor. Porque enquanto nós estivemos pelejando aqui, Senhor, as batalhas, Senhor, foram intensas. O inimigo trouxe resistência, o inimigo fez de tudo para que libertação não ocorresse hoje, mas pelo sangue de Jesus Cristo nós somos mais do que vencedoras. Saímos agora, Pai Santo, deste campo de batalha debaixo da tua cobertura. Senhor, olha para todas as mulheres, Pai, todas as que estão, Senhor, na Masterclass, Senhor. Todas que estão no grupo, Pai, da Masterclass, Senhor, eu oro pedindo ao Senhor, traz todas, Pai, a um só lugar, ao centro da Tua vontade, embaixo das Tuas asas, em total segurança, Senhor, Deus Todo-Poderoso. A Ti clamamos, Pai Santo, porque nós confiamos e nós dependemos unicamente do Senhor. Me cobre com Teu sangue, Jesus. Me cobre com Teu sangue, Jesus. Lava, Pai, por completo, Pai Santo, as minhas vestes espirituais. Lava com Teu sangue, Pai. Banha com Teu sangue, Pai Santo, as minhas armaduras. Em nome de Jesus, me dá armaduras novas, Deus, por favor, Pai. Porque novos campos de batalhas eu entrarei. Deus, e eu preciso, meu Senhor, desta cobertura, Pai. Levanta homens e mulheres, meu Senhor, para trazer a cobertura que eu preciso. Meu Deus eterno, mas a Tua cobertura, Pai Santo, é a maior para mim. Por isso eu te peço, me cobre, cerca-me com os Teus anjos, Deus. Cerca-me com muralhas de fogo, Deus. Coloca-me dentro de uma redoma de fogo. Guarda, Senhor, as minhas redes sociais. Guarda, Pai Santo e amado, todos os meus sentidos. Em nome de Jesus Cristo, me cobre, me cobre, me cobre, Senhor. Eu intercedo, Deus eterno, em nome do Senhor Jesus. Nos retiramos todos agora em paz, na segurança do eterno e soberano Deus. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Amadas, vou ativar o microfone para que todas juntas possamos declarar em concordância, em nome de Jesus, sobre tudo que ocorreu aqui nesse dia. Eu creio que coisas preciosas o Senhor falou. Pode abrir o seu microfone e pode declarar agora a sua verdade, a sua libertação. Em nome de Jesus, declare: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa Eu e minha serviremos casa ao serviremos Senhor ao Senhor. Jesus. Minha casa serviremos ao Eu Senhor. e minha Nós casa. serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa Começa a profetizar a salvação do seu marido. Concordância, meu Pai, com a tua postura, Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diga: eu sou restaurada, eu sou curada. Comece a Eu declarar estou isso. restaurada. Em nome de Eu Jesus. estou curada. Em nome de Jesus. Do sangue de Louvado Jesus. seja Jesus. Guarda, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado e exaltado para Glória a todos. Jesus. Seja o nome do nosso Aleluia, Deus. poderoso. Santo, 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 o Senhor dos Glória a exércitos. Jesus. Toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. E a sua descendência também está cheia. Aleluia. Pela fé, Toda glória, Senhor Pai, nosso Deus. aleluia.